Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos unir os nossos corações a esse mestre que nos ama tanto. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento ao nosso livro, psicografado por Divaldo Franco, editado pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. Já estamos caminhando para a reta final do livro. Grandes dramas ainda estão sendo desenrolados, mas logo, logo a solução vai chegar com certeza. Eu já contei para vocês que eu li esse livro quando eu era um adolescente, não lembro de nada, nada, nada. Então eu estou acompanhando como se fosse a primeira vez aqui com vocês. E é legal porque quando a gente lê a segunda vez, né, o mesmo livro, às vezes terceira, quarta, quinta vez, o livro sempre é diferente, porque nós somos diferentes, nós estamos mais maduros, estamos mais conscientes e acabamos compreendendo de maneira mais aprofundada, né? Então, eu aconselho bastante reler livros, porque a compreensão e o entendimento é bem diferente. Mas antes de iniciarmos, vou dar aquela olhada para ver quem está aqui e dar o boa noite. Tereza, minha querida amiga Tereza, ótima noite, bem-vinda, que Jesus te abençoe, espero que você esteja muito, muito bem, tá? Sempre você está nas nossas orações. Elizabeth, ótima noite, que Jesus te abençoe também, sua família, amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Denise, bem-vinda, Jesus te ilumine. Obrigado pela presença sempre, tá, Denise? Beijo em todos daí. Sérgio, ótima noite, Sérgio. Estou com saudade de você, tá? Fica com Jesus, meu amigo. Elisa, ótima noite. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos também. Fica com Jesus. Marisa, minha querida amiga, Jesus te abençoe. Segunda-feira farei minha palestra lá no centro, tá? Então vamos nos ver. Pedir para antecipar, porque eu vou tirar 15 dias de férias. Então vamos ficar também uns 15 dias, 2 semanas sem nossos estudos aqui, tá? Eu vou viajar com a família. Márcia Guimarães, ótima noite, que Jesus te abençoe, bem-vinda. Doriane, ótima noite, bem-vinda também, que Jesus ilumine você e sua família. Albertinho, meu amigo, ótima noite, bem-vindo sempre aqui, sempre me ajudando. Às vezes eu esqueço de fazer o comunicado, você me lembra. Obrigado pela força que você me dá, tá, meu irmão? Manda um beijo pra Ângela. Silvinha, meu amor, minha sobrinha querida, Jesus te abençoe, tá? Manda um beijinho para sua mãe e pro seu pai. Amanhã, se Deus quiser, a gente tá junto. Fernando, ótima noite, Fernando. Bem-vindo sempre. Obrigado pela presença. Que Jesus te ilumine. Acho que podemos iniciar, né? Pessoas vão chegando, vão se acomodando no nosso espaço virtual. Então, o que eu pensei em falar na nossa introdução de hoje? Fazer uma revisão da introdução da semana passada, porque hoje o nosso capítulo vai falar sobre o Cristo Consolador, o papel verdadeiro de Jesus e que acabou se perdendo um pouquinho através dos tempos, né? Quando as religiões começaram a, a honrar muito mais o mundo material do que o mundo espiritual. Sem nenhuma crítica a nenhuma religião, né? Porque as religiões todas são puras, mas ao mesmo tempo nós, seres humanos, né? E provavelmente nós espíritas de hoje fomos de outras religiões no passado e nós fomos responsáveis por, por desvirtuar, né? Por alterar essa direção tão segura que é a direção de Jesus e em função dos nossos interesses mesquinhos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse Cristo Consolador, o porquê, em algum momento,
como eu disse, a ideia cristã acaba se perdendo. E para isso eu vou voltar no tema que nós utilizamos na semana passada, fazer uma revisão, justamente para dar essa base teórica para compreendermos o que aconteceu no caminho. Tá bom? Então, o que nós falamos semana passada? Semana passada, um dos temas importantes do capítulo era justamente a, a maneira como uma das personagens do nosso livro, né, ela conduz a mediunidade dela, fazendo parcerias, né, pactos com espíritos tão endividados, tão atrasados, tão trevosos. E a nossa sugestão dentro da introdução da semana passada era justamente sempre buscar uma conexão vertical, de cima para baixo, com espíritos iluminados que estão acima da nossa consciência, justamente que nós precisamos dessa direção. E jamais nos conectarmos com espíritos que estão ao nosso nível, porque ainda somos pessoas muito desequilibradas, e se nos conectarmos com espíritos que estão vibrando na mesma, né, na sintonia que nós, e jamais, principalmente, aqueles que estão ainda inferiores à nossa escala evolutiva, né? O mais perigoso, né? Essas associações são perigosíssimas. E eu vou utilizar da base filosófica que nós falamos semana passada, porque vai ser importante para a nossa compreensão de hoje, tá? E é bom fazer uma revisão. Como diziam os gregos, né? A gente só aprende o que nós já sabemos. Isto é, quanto mais a gente já ouviu falar de um assunto, e quando a gente ouve de novo, cada vez a gente aprende mais. Então, aquilo que a gente já sabe é aquilo que a gente acaba aprendendo. Então, vamos voltar ao tema dialética, que é aquela ferramenta filosófica e que nós apresentamos aqui, até não 100% fiel ao conceito de dialética, mas que é fácil de compreender que a dialética é um caminho entre duas ideias, tá? Então, uma dialética bem recente aqui seria a dialética de Hegel, o alemão, o filósofo alemão, onde ele pegava uma ideia, uma tese, ele pegava uma ideia contrária, e ele chamava de uma antítese, ele batia no liquidificador, estou simplificando muito, e saía uma síntese, tá? Então essa seria uma ferramenta dialética, que seria o caminho entre duas ideias em busca da verdade. Só que nós não vamos utilizar hoje aqui a ideia de Hegel, nós vamos voltar 2.400 anos e vamos utilizar a dialética proposta por Platão, filósofo grego. Por quê? Porque nós somos espíritas e o próprio Kardec apresenta Sócrates, Platão, como precursores do espiritismo. Então é muito importante a gente ter essa base filosófica clássica, tá? Desses grandes filósofos da Grécia Antiga. Então, qual era a ferramenta dialética de Platão? Ele tinha diversas maneiras de apresentar, diversas maneiras de buscar a verdade, né? Uma delas, até a mais simples, a gente falou também semana passada, que eram as perguntas e as refutações. Então, nós demos um exemplo de Platão conversando com alguém hoje em dia. Você é a favor do aborto? Sou. Você não acha que existe uma vida ali na barriga da mulher? Não, não existe vida nenhuma. Até os 3 meses, não tem vida ali. Então, se eu pisar em ovinhos de tartaruga, eu estou cometendo um crime? Está, porque o ovinho de tartaruga é uma vida. E aí, ele fazia essas perguntas justamente para pegar essa falta de lógica, para ele refutar, através da lógica, né, essas discrepâncias intelectuais e até morais. Tá? Então, ele utilizava da dialética buscando a verdade, só que a dialética platônica, a gente já sabe, porque Platão ele divide o nosso mundo em duas partes, o mundo lá de cima, que é o mundo das ideias, e o mundo aqui da Terra, né? E como é que a gente espírita, a gente consegue compreender isso? O mundo espiritual, que seria o mundo das ideias, o mundo perfeito,
E aqui o mundo material é um mundo completamente imperfeito, uma cópia mal feita, uma cópia feia, desequilibrada desse mundo dos grandes espíritos, né? O mundo da divindade. E a gente não está falando de nosso lar, a gente está falando assim de um mundo muito superior, tá? Então a gente, como espírita, consegue cristianizar, né, ou espiritualizar as ideias de Platão. E não há problema nenhum nisso. A própria Igreja Católica, no século IV, com Santo Agostinho, eles cristianizaram as ideias platônicas. Por isso que é muito fácil o espírita também cristianizar. E mais fácil ainda porque Platão, um dos precursores do espiritismo, e com certeza ele participou da formulação, ele respondia a Kardec, né, porque Kardec fazia perguntas aos médiuns, na verdade, os médiuns utilizavam dos espíritos e Platão fazia parte desse grupo dos espíritos que respondiam a Kardec. Por isso que é fácil a gente espiritualizar as ideias ou kardecizar, para ficar mais simples ainda, as ideias de Platão. Mas por que eu estou utilizando a dialética, Platão? Porque 400 anos depois de Platão, nasce Jesus. E Jesus se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Isso tudo nós falamos semana passada. Então, quando a gente fala assim, caminho, a verdade e a vida, a gente vê nitidamente a dialética platônica. Porque a dialética é o caminho entre duas ideias e a gente precisa buscar a verdade para conseguir chegar na ideia principal, que é desse mundo perfeito, o mundo superior. E Jesus se apresenta como o caminho para chegar a quem? A Deus. Então a gente consegue entender como Jesus foi profundo filosoficamente 2000 anos atrás. E ele se apresentou como a verdade. A dialética perfeita. O problema é que nós crucificamos Jesus e essa conexão, esse caminho entre o mundo perfeito e o mundo material acabou se perdendo, mas não por completo, por quê? Porque ele deixa seus discípulos, seus apóstolos, né? E esses, os seus seguidores, eles continuaram buscando esse caminho, tentando encontrar a verdade para manter essa conexão com o mundo superior e o mundo material. E eles se utilizavam de quem? Do Espírito Santo. Então a gente vai abrir a Bíblia, o tempo inteiro está lá. E os apóstolos cheios do Espírito Santo, nada mais é que eles estavam mediunizados e através dessa mediunidade com Jesus, eles falavam em outras línguas, que Kardec apresenta como a xenoglossia, né? Falar em idiomas diferentes. Então eles tinham diversos efeitos mediúnicos conectados com essa espiritualização, essa espiritualidade superior. O Espírito Santo, segundo Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nada mais é que uma legião de grandes espíritos que trabalham ao lado de Jesus. E esses espíritos, o tempo inteiro, estavam intervindo, ajudando e orientando os seus apóstolos aqui na Terra. Até aí, tudo bem? Então a gente consegue compreender que, apesar de termos crucificado Jesus, a dialética continua vertical, de cima para baixo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que traz as informações para os apóstolos aqui na Terra. O problema é que o tempo foi passando, todas as dificuldades que os apóstolos enfrentavam, né? Aí as gerações foram mudando, né? Não tinham mais os apóstolos primeiros, era a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração. Eles sofrendo, sendo perseguidos por Roma, e lembrando que Jesus, aí a gente entende, né? Bem-aventurado aqueles que sofrem. Por quê? Porque o sofrimento faz com que você se sinta desconectado desse mundo material. Porque o verdadeiro mundo é o quê? O mundo das ideias ou o mundo espiritual, o mundo divino, o mundo perfeito. Quando Roma se converte ao cristianismo, aí a roda começa a girar. Por quê? Porque as facilidades materiais, elas entram no seio da igreja. Então o problema é o cristianismo? O problema é o cristão? Não, o problema foi Roma. O imperador agora começa a decidir o que é certo, o que é errado,
os conceitos, as diretrizes teológicas, quem é Deus, quem foi Jesus. Então os concílios começam a acontecer e não temos mais agora uma dialética proposta, por exemplo, por Jesus, pelo Espírito Santo, isto é, uma dialética vertical, cima para baixo. Agora fica uma dialética horizontal, porque quem decide o destino e o perfil teológico da igreja agora são os homens. Então nós aqui na Terra começamos a decidir em cima dos interesses mundanos. Nós abandonamos quase que a espiritualidade. Claro que Jesus nunca nos deixou sós e o tempo inteiro mandou grandes homens fora ou dentro da igreja para tentar corrigir a rota. Então, quando a gente pega São Francisco de Assis, é um exemplo claro onde um homem extremamente superior, moralmente falando, ele foi até o Papa, com todas as suas dificuldades, o Papa, tentar convencer o Papa. Então, nós estamos falando de um poder moral, que era São Francisco, quanto um poder mundano, que era o poder do Papa. Repare que nós não estamos falando mal da igreja. A igreja é santa porque a igreja foi feita por homens santos. O problema é que houve uma invasão de pessoas mal intencionadas e que acabaram transformando essa dialética, esse caminho entre duas ideias, de maneira vertical. E a proposta de muitos dos líderes das religiões sempre foi o quê? Controle. Controle do ser humano. E aí aí entra no nosso Cristo Consolador, porque quando Jesus chega e apresenta Deus para gente, porque o primeiro Deus era o Deus lá de Moisés, né, que era um perfil bem diferente do Deus que a gente acredita hoje. Quem era o Deus de Moisés? Era aquele Deus rígido, aquele Deus que punia. Jesus vem, não, vem nos consolar, vem dizer que Deus é Pai, que Deus é amigo, que Deus perdoa, que Deus dá novas oportunidades. É só a gente sentar, abrir o Evangelho e ler as parábolas. A parábola do filho pródigo mostra uma riqueza divina de Deus, um perdão de um pai que está sempre de portas abertas para o filho que se arrepende. E esse é o ponto. Jesus nos apresenta um Deus de um jeito psicológico. Jesus se apresenta como consolador e nós perdemos essa conexão com essa característica divina. Por quê? Porque através dos tempos, os homens utilizaram do medo para controlar a humanidade. Então, o que é o medo? Errou? Você vai para o inferno. Você vai passar a eternidade no inferno. Deus pune. Deus é isso, Deus é aquilo, temor a Deus. Então vocês entendem como característica do consolo do pai, do amigo, acaba se perdendo em detrimento do ser que pune, que nos deixa com. Esse é o ponto. E agora vem um detalhe. Quando nós estamos com medo, qual é a melhor maneira de acabarmos com esse temor? É o conhecimento. Se você vê um cachorro correndo atrás de você, se você entende de raça, você vai ver, opa, essa raça aqui é muito dócil, ele está correndo para brincar. Se você conhece, mesmo que seja uma raça mais hostil, mais violenta, não, mas esse cachorro aqui é o do meu vizinho. O conhecimento faz com que você selecione o seu medo. O medo é importante, mas não pode ser o medo de tudo. Então, o conhecimento nos faz selecionar, escolher as nossas falhas, os nossos medos. E esse foi o ponto de controle. Cada vez mais, de alguma maneira,
As grandes religiões deixaram o povo com o menos possível de conhecimento para não conseguir fazer as melhores escolhas, as melhores decisões, através da razão. Aí vem nosso querido Kardec e faz justamente isso. Ele apresenta a fé como uma fé raciocinada. Agora eu começo a entender o porquê a fé raciocinada é tão importante. Porque a fé cega, a gente acaba seguindo qualquer coisa sem raciocinar, sem estar no crivo da razão. E o Espiritismo nos apresenta uma fé que questiona, que compreende, busca soluções racionais. Não estamos jogando fora a emoção, muito pelo contrário, estamos somando a emoção à razão. E aí, quando a gente percebe, por que, por exemplo, não estamos falando mal da igreja, porque às vezes parece que estamos falando mal da igreja, porque a parte nobre da igreja sempre buscou a fé e a razão. Quando nós discutimos Santo Agostinho cristianiza Platão, ele dá uma razão que não existia ainda naquela época para a fé. São Tomás de Aquino, aí já estamos falando séculos depois de Santo Agostinho, ele cristianiza Aristóteles, dando mais razão ainda à fé. São grandes nomes que Jesus nos envia justamente para nos libertar do medo e transformar o Pai novamente naquele Pai amoroso, compreendendo a justiça divina, porque a razão faz com que a gente compreenda essa balança da justiça divina. E aí, Kardec, ele volta com a dialética vertical. Por quê? Porque ele, através das suas perguntas, ele se utiliza dos espíritos superiores, poderíamos associar novamente com o Espírito Santo, e há um resgate da figura de Jesus como aquele amigo de todas as horas e principalmente Deus como Pai que nos ama acima de tudo e que nos oferece inúmeras chances, seja através da reencarnação, seja através de qualquer outro sentido que o Espiritismo nos apresenta. Deus não é mais aquele Deus que nos pune indefinidamente. Então, quando nós hoje lermos sobre o Cristo Consolador, ou discutirmos sobre o papel do Espiritismo como o Consolador prometido, é justamente esse resgate da personalidade verdadeira que se perdeu através do caminho em conta dos nossos interesses mesquinhos e a personalidade verdadeira de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai sem ele. Ele é a chave da hermenêutica divina, isto é, ele é a interpretação perfeita de Deus. Então não dá mais para olharmos Deus de maneira como Moisés nos apresentou. Houve um significado, um sentido, um propósito 3.000 anos atrás, aquele Deus. Hoje não tem mais esse propósito. O propósito de Deus hoje é o Deus do amor. É o Deus que sempre vai nos dar outra chance, porque ele acredita na humanidade, acredita em cada um de nós. Eu acho que em cima disso nós podemos iniciar a nossa leitura. Vamos lá, pessoal? Então, como estávamos dizendo, hoje o capítulo é o Cristo Consolador. Vamos começar a leitura então. Ante a impossibilidade de o senhor Mateus continuar no hospital do pronto-socorro, lembrando que o senhor Mateus, né, o patriarca, acabou tendo um AVC e foi parar no hospital. Ele tinha sofrido uma facada,
Depois brigou com a filha, foi parar no hospital novamente e através desse AVC. E a família não o poder manter num nosocômio particular, após transcorridos 20 dias do acidente que o prostrara, foi recambiado ao lar. Embora o quadro se apresentasse pouco animador, ele conseguia falar com muita dificuldade, denotando perfeita lucidez. Dona Rosa, fatigada pelas tarefas costumeiras, agora adicionaria ao labor normal o encargo de enfermagem difícil. Dona Rosa é uma santa, né? Junto ao companheiro prostrado pela embolia cerebral, que exigia imenso repouso, ambiente de calma e refazimento, assistência contínua e devotada. Simultaneamente, porém, o socorro divino não tardou. O refazimento psíquico de Mariana fê-la reconsiderar as atitudes íntimas de animosidade mantidas contra o genitor, e à medida que o conhecimento espírita lhe penetrava a mente e o coração, renovava-se-lhe a paisagem interior. O contato com as lições sublimes do Cristo fazia modificar-se inteiramente. Desde as primeiras horas da chegada do Senhor Mateus ao lar, tornou-se voluntariamente a companhia generosa, ajudando-o na higiene, mantendo os horários dos medicamentos, substituindo a mãe ao lado dele, enquanto esta cuidava do ministério do lar. Adalberto, por sua vez, que já frequentava a casa desde os dias mais difíceis da enfermidade da namorada, interessado cada vez mais pela doutrina dos espíritos, foi se transformando em filho do hemiplégico, que ante o carinho perseverante dos que lhe cercavam o leito, começou a apresentar sinais comovedores de renovação espiritual. Você vê que a família está começando a se organizar, né? Amália, fiel aos deveres do lar e dentro deste, eram as mãos que traziam as moedas para as aquisições imediatas, enquanto Marta, que passara a uma atitude de maior reflexão depois da entrevista, foi o que aconteceu semana passada, né? Essa conversa com o Petitinga, se pôs a ajudar a genitora nas costuras, no lar e na arte do bordado, aumentando a receita doméstica de forma expressiva. Na próxima visita que fizemos à família Soares, o ambiente se encontrava significativamente modificado. Dona Rosa nos confessou a sua alegria, embora a soma de preocupações que a martirizavam ante a enfermidade do esposo e os problemas naturais disso decorrentes. Desde os primeiros momentos mais aflitivos, porém, as mãos da caridade, através de Petitinga, começaram a doar o socorro material, em nome do Círculo dos Irmãos da Fé, de forma a diminuir a crueza das provações naquela casa. Na oportunidade da nossa visita, o amoroso amigo dos sofredores interrogou a Marta quanto à reaproximação com o genitor. Esta, muito constrangida, respondeu: Sinto-me nervosa, agitada interiormente. Falou encabulada. Receio um novo atrito no momento de fazer as pazes, caso o papai não me receba com o de direito. Encontro-me conflitada em relação à prática infeliz a que me vinculei por largos anos. Tudo me parece agora um despertar de cruel pesadelo, no qual jornadeasse atada a cordas grossas que me conduziam, inexoravelmente cega, trôpega, demente, assolada por alucinações indescritíveis. A ex-necromante começou a chorar. O corpo foi tomado por contrações constrangedoras e, mesmo refreando a aflição, sentia-se-lhe a dor selvagem que a despedaçava interiormente. Petitinha envolveu-a em ondas de carinho e ternura, acercando-se dela e buscando acalmá-la com palavras de esperança. Marta, minha filha, o Evangelho é porta de luz para os que gemem na escuridão. Caminho redentor que se abre em oportunidades múltiplas para nós, para todos nós, os trânsfugas dos deveres sublimes, oferecendo-nos recomeço em qualquer situação e em todo o tempo. Para quem realmente deseja elevação, não há tempo perdido nem oportunidade malbaratada que não traga preciosos ensinos, que podemos aproveitar de futuro. Reanime-se, minha filha. O momento de renovação ocorre como instante de dor. O ar que penetra no pulmão do recém-nascido, ensejando-lhe a vida extrauterina, provoca-lhe também a sensação da dor. Assim também o ar balsâmico do Cristo, ele penetrando a alma, rompe a couraça de sombra que a envolvia, e a claridade rutilante da vida nova lhe produz, compreensivelmente, angústia passageira e passageira apreensão. É muito bonito isso, né? Saber que a nossa transformação para o bem vai gerar desconforto, vai gerar dor, né? E faz parte, porque nós estamos mexendo em coisas muito profundas. Então nós temos realmente que aceitar esse sofrimento, porque é o pacote completo. A modificação íntima gera esse desconforto. Tenho medo, conseguiu extravasar.
Receio o revide daqueles com os quais me demorava comprometida. E ela fez lá os seus pactos com muitos espíritos complicados, né? Eles são terríveis. Há muito tempo desejava fugir-lhes ao cerco implacável, mas não tinha forças, não sabia como fazer. Tenho-lhes sido escravo obediente. Vejo-os dizendo-se meus amigos, porém cruéis para com muitos. Por Deus, eu os temo. Não sei se suportarei manter essa decisão e se conseguirei a liberdade. Como anseio por ser livre para tentar vida nova, novas aspirações que acalento e não tenho podido fruir. Deus é nosso Pai. Olha aí, né, o que a gente estava falando na introdução. Deus é Pai. Referiu-se Petitinga de face ruborizada, iluminada por transcendente fulguração. Disse Jesus. Ele é o Pai de todos. Examine essa confortadora informação. Nosso Pai. Ele cuida, portanto, dos filhos mais fracos que lhe entregam a vida, como dos mais rebeldes que tramam dificultar a vida dos seus irmãos. Diga como Jesus. Em agonia, intranquilize-se. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito e deixe-se arrastar pelas correntes invisíveis e poderosas do seu amor. Depois de uma pausa muito expressiva, concluiu: inicie desde hoje a fase nova, aproximando-se do seu pai, rogando-lhe perdão. Uma atitude honesta faz-se acompanhar de fluidos convincentes que envolvem poderosos aqueles a quem nos dirigimos. Humilhe-se ante aquele que lhe concedeu, em nome do Pai de todos, a indumentária física e faça sentir-se honrado, desculpa, na condição de chefe da prole. Ajude-o no transe abençoado que ele vive, e a força dos seus sentimentos falará mais alto do que as palavras mais brilhantes que lhe escapem dos lábios. Passe logo depois a frequentar nossa casa. Estude as obras do insigne mestre Kardec, bebendo nas fontes augustas da informação espírita a água lustral, planificadora e nutriente do conhecimento que liberta, a razão também nos liberta. E de alma tocada pela sua brisa do Evangelho distribui esperança. Quem sabe? Em breve, as suas possibilidades medianímicas, colocadas a serviço do Cristo, depois de necessariamente disciplinadas, poderão amparar e socorrer esses mesmos irmãos que a julgaram na ignorância, a jugularam na ignorância por tantos anos, transformando-os em amigos e companheiros de jornada. Não há força que tenha mais força do que a força do amor. Exatamente isso, né? Nada mais poderoso do que o amor. Com permissão de Dona Rosa, arrumamos ato contínuo na direção da alcova, onde se encontrava o enfermo. Mariana, sentada a uma cadeira ao lado do leito, assistia-o para qualquer necessidade. Carinhosa, saudou-nos, iluminada por amplo e generoso sorriso. Entregando-lhe o livro da vida, Petitinga solicitou-lhe que o abrisse e lesse o texto sobre o qual os olhos incidissem. A menina cerrou as pálpebras e abriu o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tinha nas mãos, e leu o capítulo 6, O Cristo Consolador, item 7º. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o, extirpados, sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho até vós porque me chamastes, o Espírito de verdade. Bordeaux, 1861. Mariana concluiu a leitura emocionada. O alto, inspirando-nos e conduzindo-nos, respondia às inquietações de todos nós, com o Cristo Consolador. Conquanto a expressão alterada na face do Sr. Mateus, notamos-lhe lágrimas nos olhos. Marta, visivelmente sensibilizada, tomou a mão direita do genitor,
que não fora afetada pela embolia. Ajoelhou-se ao lado do corpo semimorto no leito e, osculando-a, pediu-lhe perdão. A voz debilitada na garganta, entumecida pelo pranto, saía a custo. Pensávamos em Jesus naquele momento supremo de redenção, rogando-lhe forças e socorros para nós todos, especialmente para o pai sofredor que nunca supusera experimentar tão significativo atestado de amor filial. Aí a gente entende, né? Os sofrimentos, as dores, como eles podem ser bons para as nossas vidas. Né? Claro que ninguém quer ter um AVC, ficar numa cama, passar por problemas seríssimos. Às vezes, as dores, o sofrimento, a doença, ela realmente pode acabar, né? Pode jogar fora tanto sofrimento, né? Então a gente tem que ser grato a tudo que Deus nos oferece, até a dor. O senhor Mateus, com muito esforço, tornou-se digno do gesto da filha. Cingiu nos seus os dedos de Marta, abençoando-a em silêncio e emotividade com o esquecimento do mal e a esperança do bem. Era aquela uma cena evangélica, evocativa em todo o seu impacto nos primeiros dias da Boa Nova nascente. Inspirado por Saturnino, Petitinga ergueu a voz e, numa eloquente oração, traduziu os sentimentos de todos ao Cristo de Deus, o excelso benfeitor e guia da humanidade. Com a alma túmida de emoções, retiramo-nos da alcova para poupar o paciente de novos choques emocionais e retornamos à sala de refeições. Mariana, que tinha sede de luz, perguntou, sem preâmbulos, a Petitinga: ante essa prova do socorro dos nossos guias espirituais, eu não poderia, sempre que possível, estando ao lado do papai, ler-lhe o Evangelho segundo o Espiritismo, de modo a nos ir instruindo lentamente nas lições da fé? É claro que procurarei não cansá-lo. Uma boa leitura, além de edificar, também distrai, não é mesmo? Petitinga fitou admirado e concordou prontamente. De pleno acordo. É evidente que a messe de luz muito favorece a riqueza da arca que a recebe. Muito bom esse alvitre, essa lembrança. A palavra evangelizante dirigida a ele atenderá também aos sofredores espirituais que, porventura, se lhe vinculem por esta ou aquela razão. Numa casa onde se acende a claridade do evangelho, e aí a gente tem que entender a importância de uma vez por semana a gente reunir a família e fazer o culto do evangelho no lar, né? Erguem-se as defesas poderosas, impedindo a invasão de forças desagregadoras da erraticidade inferior. Quando um grupo ora, unido nos liames da comunhão pela prece, estabelecem-se resistências capazes de suportar as descargas da agressão da maldade originada num ou no outro plano da vida. A prece e a lição edificante transformam-se em potentes ondas de energia vivificadora que beneficia todos os que dela participam. E para deixar muito bem esclarecido o valor do nobre tentame, argumentou: ainda não conhecemos devidamente na Terra o poder do pensamento. A mente atua dentro e fora do cérebro, pelo qual se manifesta, atraindo ou repelindo forças compatíveis ou antagônicas. Todos sofremos os reflexos um dos outros na carne, como também daqueles que estagiam fora do invólucro material, com os nossos recursos possíveis de assimilação ou desassimilação. Nenhum homem consegue estacionar livre das ondas de intercâmbio dessa ou de outra ordem, que nos envolvem incessantemente. Absorvemos como eliminamos as imagens que nos são peculiares, caminhando com elas e atando-nos às suas amarras ou delas libertando, na direção da felicidade. Isso quer dizer que somos o que produzimos mentalmente, somos o que pensamos. Vivemos emanados aos nossos como aos pensamentos que recebemos dos outros. O universo todo são permutas, são trocas. A ideia que o homem plasma e cultiva, exterioriza e difunde, traduz o seu estado, a sua altura moral e espiritual. Ora, sintonizados com a ideia da vida excelsa, plasmaremos imagens superiores e viveremos emoções vitalizantes que nos esboçarão os pródromos da paz interior que, por fim, nos dominará. Marta, animada pela excelente explicação, indagou: e no meu caso, meu amigo, como o senhor não ignora, há mais de 10 anos me encontro anestesiada pelo ópio das forças brutalizantes do mundo espiritual inferior. No círculo de ação em que tenho labutado, agimos com as forças da natureza. E ao recebermos o aliciamento de muitas entidades, assumimos também compromissos para com elas. Poderei desfazer tudo isso pura e simplesmente sem sofrer danos e sem as desequilibrar?
Após ligeira e necessária meditação, Petitinga elucidou: todo compromisso que assumimos espontaneamente merece consideração. No entanto, só um compromisso nos parece verdadeiro, irreversível, o que temos para nós próprios, para com a nossa evolução. Esse é intransferível, inderrogável. As entidades que nos vinculam, ou com as quais nos emanamos, tornam-se comensais das nossas emanações psíquicas, nutrindo-se das nossas forças, como ocorre nas obsessões. Aliás, em todo processo em que há uma vinculação constringente de um desencarnado sobre o encarnado, ou vice-versa, deparamos-nos com uma obsessão em curso, ou, quando menos, com uma fascinação a caminho do desastre obsessivo. A expressão desfazer os vínculos deve ser substituída por modificar as vinculações. Porque, em verdade, você não deseja abandoná-los, mas libertar-se do erro em que eles se demoram, para jornadear na busca da harmonia que lhe faz falta. E após reflexão mais demorada, rematou: as forças da natureza são os espíritos, que podem ser definidos, segundo Allan Kardec, como os seres inteligentes da criação, povoam o universo além do mundo material. Ora, assim sendo, estagiam em diversos graus de evolução, desde os mais primitivos até aqueles mais elevados. Naturalmente que uma organização físio-psíquica, aclimatada às emanações fluídicas mais grosseiras, se ressentirá, em se afastando do conúbio habitual de que se nutria. Jesus, porém, é o pão da vida e resolverá o problema. Não há por que recear. Ele a nutrirá com superior alimento. Acreditamos também que, tomada a resolução de avançar noutra direção, não há como nem por que olhar para trás, demorando-se em receios, mantendo a sintonia com intuições deprimentes e superstições vulgares, que não merecem consideração, senão quando se deseja esclarecê-las. Sem dúvida, muitas vezes você experimentará dificuldades. Confie, porém, e avance. Andar para frente. Olhar para trás só no retrovisor, mas não é ficar olhando para trás, não a gente bate. Porque a gente tem que olhar, aprender com as experiências do passado. Mas não é ficar dirigindo olhando para trás. É olhar para frente, dirigir para frente. De vez em quando a gente olha para trás para ver como é que os erros que a gente fez, cometeu, como é que eles estão e como é que a gente pode resolver e não cometer mais. Face ao exposto, afirmou Marta convicta, sem titubeios. Pretendo ainda hoje libertar-me de talismãs e amuletos, objetos e indumentárias, cerrando, em definitiva, as portas do meu antigo consultório e abrindo a alma à luz do Senhor. E porque ainda estivesse compreensivelmente aclimatado nos hábitos dos cultos externos extravagantes, ajoelhou-se e, em tom patético, rogou a proteção dos céus. Muito gentil, Petitinga ergueu e falou com bom humor. O servo fiel e vigilante está sempre de pé, esperando o serviço que lhe destina o Senhor. Todos sorrimos com feliz interferência. Dona Rosa, que estava exultante, abraçou a filha demoradamente. Paulatinamente, a paz vencia no lar da família Soares. O panorama, conquanto conservasse ainda algumas leves sombras, se apresentava ao viçareiro. O hoje respondia já às aflições do passado, e o amanhã se desenhava benéfico, respondendo às inquietações de agora. Esse, sem dúvida, é o ministério do Espiritismo, trazer de volta Jesus Cristo aos corações sofridos da terra, ao que nós falamos na introdução. Esse, sem dúvida, é o ministério do Espiritismo, trazer de volta Jesus aos corações sofridos da terra, e Jesus como consolador, não como um vingador, um representante de Deus que vinga. Repetir as experiências memoráveis de quando ele esteve entre nós, consolar os infelizes do além-túmulo, libertando-os da suprema ignorância das realidades espirituais, desatar os laços constritores que ligam desencarnados em perturbação a encarnados que se perturbam, cuidar dos obsessos e iluminar a consciência de obsidiados e obsessores, semear o amor em todas as modalidades, através das mãos da caridade em todas as dimensões, por ser o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus. E aí tem uma nota grande que nós vamos ler aqui, porque nós temos ainda bastante tempo. Nota do autor espiritual. O desconhecimento do Espiritismo por parte de alguns adeptos, na atualidade, que lhe não penetram as lições preciosas, ou que se ligam às lides espiritistas para atendimento de interesses imediatos materiais,
confirmando desse modo a ausência do estudo e da meditação das bases da doutrina, vem gerando inomináveis confusões. Expõe, por exemplo, alguns desses adeptos que, diante de entidades muito infelizes, perseguidores violentos, obsessores vigorosos, são necessárias providências fora dos arraiais da doutrina, em cujos sítios são submetidos tais espíritos a processos de terror de força e a práticas estranhas que os atemorizam e por meio das quais o prendem longe das suas vítimas. Arrematada loucura. E eu já ouvi isso, acredita? Eu lembro que há uns 30, 40 anos atrás, lá na nossa casa espírita, provavelmente a gente devia estar discutindo esse capítulo desse livro, pessoas que achavam que, às vezes, obsessores são tão ruins, são tão complicados, que se resolvesse à força, né, tirar, levar para uma prisão, vamos supor que existisse uma prisão no plano espiritual, né, seria melhor, né, até para dar um tempo para a gente. E eu fico imaginando assim, e aí quando você solta esse nosso companheirinho, você acha que ele vai voltar mais tranquilo ou com mais ódio? Não adianta, o trabalho é lento e gradativo, é de transformação e nunca de violência. A severidade das leis de causa e efeito são elucidação imediata a essa informação descabida. Em toda obsessão há cobrador, porque há devedor. Libertar este e prejudicar aquele seria puni-lo outra vez. E ele que foi vítima anteriormente seria investir contra o estatuto da divina justiça. Punir o ignorante ao invés de instruí-lo. Libertar um mediante o aprisionamento do outro, defender alguém prejudicando outrem. A soberana lei de amor é a força capaz de modificar a estrutura da vida e penetrar na furna odienta do eu atormentado para felicitá-lo. Em qualquer obsessão, portanto, em que o amor e o esclarecimento não realizem os seus mistérios, as medidas humanas da temeridade e da violência somente poderão agravar o mal, adiando-o para a ocasião em que as reservas do paciente sejam menores e, pois, consequentemente, menos favoráveis à cura, à libertação. O preclaro codificador Allan Kardec elucida que se chama obsessão a ação persistente de um espírito mau que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E adverte: assim como as enfermidades resultam das imperfeições físicas que tomam o corpo acessíveis às perniciosas influências exteriores, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral, preciso é se contrapõe uma força moral. Considera, todavia, veemente: nos casos de obsessão grave, o obsidiado fica como que envolto e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É daquele fluido que importa desembaraçá-lo. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro igualmente mau, por meio de ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade. Preciso se faz expelir um fluido mau com auxílio de um fluido melhor. Nem sempre, porém, basta esta ação mecânica. Cumpre, sobretudo, atuar sobre o ser inteligente, ao qual é preciso se possua o direito de falar com autoridade, que, entretanto, falece a quem não tem a superioridade moral. Quanto maior esta for, tanto maior também será aquela. E, por fim, observa: em todos os casos de obsessão, a prece, a oração, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Por isso, orai e vigiai. A oração é muito importante. Tais são as anotações constantes de Kardec, a Gênese. Obsessões e possessões, do qual extraímos esses tópicos que merecem, como os demais do oportuno estudo, acuradas meditações. Outros militantes apressados também informam que, para um bom processo de desenvolvimento ou educação mediúnica, se faz com corte a aplicação de determinadas esquisitas práticas, a fim de que a faculdade rompa de uma vez, com resultados benéficos, como se a mediunidade fosse algo elástico que atendesse à atração da força, dilatando-se de imediato. Como qualquer outra faculdade psicológica ou função fisiológica, a mediunidade requer cuidados especiais, atendimento a requisitos próprios e condições específicas que lhe facultem a educação e o desdobramento de recursos para atender às finalidades a que se destina. Nesse sentido, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, é ainda o melhor roteiro para médiuns e pessoas que desejem conhecer as faculdades medianímicas do homem, como conduzi-las e com elas operar os perigos da má prática.
etc. O que ocorre normalmente nesses chamados desenvolvimentos instantâneos em grupos mecânicos pertence aos capítulos da sugestão, do animismo, dos condicionamentos psicológicos e até mesmo aos estados de nevrose. Resguardem-se no cuidado, estudo e na carinhosa observação vigilante os que desejam reais e proveitosos resultados da mediunidade e da sua prática, sem precipitação, sem exigências, melhorando-se moral e espiritualmente os médiuns e os experimentadores honestos, a fim de se credenciarem à assistência dos bons espíritos. E semana que vem, Enfermidade Salvadora. Que belo capítulo, né? Muito importante esse capítulo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, botar meu óculos, para ver o que nosso querido irmão Alberto falou. Deixa eu mudar a tela aqui, porque Dona Ivone, nossa querida Dona Ivone, em vida e atendimento fraterno, solicitava a leitura desse livro, O Cristo Consolador. Exatamente, esse capítulo, né? É isso mesmo, Albertinho. Extremamente importante. Pessoal, um belíssimo livro, né? Eu fico impressionado como o Espiritismo, principalmente com essas grandes obras, esses grandes clássicos, eles conseguem trazer conforto às nossas almas e direcionamento moral para as nossas vidas. E é isso que nós precisamos. Precisamos, independente da doutrina, da religião, né? Nós temos que ter direcionamento ético, direcionamento moral. Isso que nós buscamos e necessitamos nesta vida. Então vamos agradecer, porque somos privilegiados, porque de alguma maneira somos bombardeados por ética, por moral e principalmente a moral cristã, que é a superior de todas as outras que nós conhecemos. Vou fazer a nossa prece então, lembrando o nosso copinho de água. E os bons espíritos sempre irão colocar o remédio necessário para as nossas mazelas. Vamos lá. Vamos fechar os olhos, como de costume, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, lembrando que Ele é o médico das almas. Quantas vezes Jesus se aproximava de alguém e não precisava nem erguer as mãos ou falar nenhuma palavra que lembrasse a cura física. Apenas a sua proximidade já era o suficiente. Mas também Jesus disse: a tua fé lhe curou. A sintonia entre o médico e o paciente precisa estar afinizada. Jesus, ele se apresenta diariamente em nossas vidas, nos oferecendo a cura física, a cura espiritual, o remédio para todos os males. Mas, infelizmente, nós ainda não possuímos a fé inabalável, a certeza pura e cristalina, através da prática do amor, que nos apresenta Deus como o ser superior e que devemos amá-lo sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Vamos agradecer a esse Jesus todas as oportunidades de refazimento que Ele nos oferece. E vamos também compreender que em diversos momentos a dor moral, a dor física serve como muleta para que possamos
caminhar num ritmo mais lento e reavaliar as nossas prioridades no plano físico. Jesus, graças te damos, Senhor, pela compreensão que possuímos do teu amor, do teu cuidado por todos nós. Também somos muito gratos pelo entendimento que já temos sobre as dificuldades, as dores, as doenças, os sofrimentos. Bem-aventurados são os que choram, são os que sofrem. Fica conosco, Mestre, nos abençoando, iluminando e amparando, e nos dando ombros fortes, justamente para que possamos carregar o peso das nossas cruzes com a dignidade necessária. Assim seja, Mestre. Obrigado, pessoal. Muita gratidão, muito reconhecimento e muita alegria fazer parte do grupo aqui com vocês, que já temos 5 anos de live de quartas e só temos que, de alguma maneira, olhar para o céu e falar: graças te damos, Senhor, por essas oportunidades. Até semana que vem, se Deus quiser, e fiquemos com Jesus, com Maria e, acima de tudo, Deus Pai, que nos ama e nos protege tanto. E é esse Deus que temos que ter em mente, o Deus que é Pai. Até semana que vem, se Deus quiser.